Filhos e Herdeiros, este será o título da nossa 8ª lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, a congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje estou aqui para nós continuarmos meditando nesta lição em que os jovens estão estudando, juntamente conosco, seus professores, a respeito da carta aos Gálatas. Hoje nós iremos entender um pouquinho quando o apóstolo Paulo fala a respeito da diferença do herdeiro criança e do herdeiro adulto, quando ele nos mostra quais são as características de alguém que já amadureceu, de alguém que é filho de Deus, portanto é herdeiro do Senhor, e que precisa manifestar características de alguém que já é maduro, de alguém que já não se porta mais como um menino. Vamos estudar também um pouquinho sobre a diferença de zelo espiritual, de zelo religioso, e se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, dia 24, nós teremos a oportunidade de apresentar aos nossos alunos o fato de que somos herdeiros de Deus, de que somos filhos por adoção. Então, nosso texto principal está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluias! Que verdade preciosa que nós temos acesso nesta lição, e que como será maravilhoso nós podermos passar aos nossos alunos, explicar a eles que nós somos herdeiros de Deus. Agora, resta saber, será que nós já somos herdeiros maduros? Ou será que nós estamos como herdeiros crianças, que não são muito diferentes dos servos? É o que nós iremos estudar hoje. Resumo da lição: a maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela nós recebemos a herança em Cristo. Nossos objetivos para esta lição são os seguintes. Primeiro, conscientizar nossos jovens de que somos herdeiros de Deus em Cristo. Segundo, compreender a nossa posição pela fé em Jesus Cristo. E terceiro, saber que o herdeiro de Deus precisa viver com maturidade e com responsabilidade. Então, na lição anterior, nós tratamos a respeito da descendência de Abraão, de que o Senhor fez uma promessa a Abraão que abrangia todas as famílias da terra e não todas as famílias de Israel, e que, portanto, o Senhor já estava mostrando que o seu pacto não era um pacto apenas com um único povo, mas era um pacto que seria realizado, seria executado no famoso Todas as Famílias da Terra, quando Cristo viesse e alcançasse também os povos gentílicos, e alcançasse aqueles que não tinham origem abraâmica, que não pertenciam a nenhuma tribo, ali da tribo de Israel, não tinham uma origem hebreia, mas que por conta do pacto de Deus com Abraão, porque o filho veio e trouxe novamente à tona aquele pacto que o Senhor fez com Abraão, nós temos então a posição de filhos e também a posição de herdeiros. E hoje nós vamos continuar estudando então a sequência daquela aula, da aula passada, da aula número 7, nós vamos continuar hoje para entender a questão do fato de que somos herdeiros, de que somos filhos de Deus. O texto bíblico está lá em Gálatas capítulo 4, dos versículos 1 até o 7, e eles são bastante explicativos para a lição que nós temos hoje. Aqui no nosso primeiro tópico, nos diz assim: herdeiro, mas como se não fosse ainda. Primeiro subtópico, herdeiro, mas como escravo. Paulo começa dizendo que, Gálatas 4:1, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Nesse texto nós podemos ver a importância da maturidade. Ainda que uma criança fosse considerada herdeira, ela não era diferente de um escravo, pois enquanto ela não atingisse a maioridade, ela não teria acesso à sua herança. Então, a maturidade é extremamente necessária, é um requisito que se espera de alguém que está ali caminhando com o Senhor. Espera-se que essa pessoa atinja a maturidade. Assim como espera-se que uma criança cresça e se torne um homem maduro para herdar a sua herança. O mesmo se espera de quem recebeu a herança em Cristo Jesus, que nós tenhamos um crescimento normal, natural, para que nós então possamos atingir maturidade e assim herdarmos, o que o Senhor tem para nós, porque as características de alguém que é maduro, elas são diferentes de alguém que está ali aprendendo ainda, de alguém que é uma criança. Bom, todo mundo que tem filho, se vocês que estão aqui me assistindo têm filhos, nós sabemos como uma criança evolui, como ela cresce, como ela vai aprendendo. A gente pega um bebê quando ele nasce, quando ele é um recém-nascido, e ele não sustenta nem o pescoço, você precisa sustentar por ele, quando segura, coloca de um lugar para o outro. Aos poucos o bebê vai
amadurecendo, né, os músculos do pescoço, vai fortalecendo e ele começa a sustentar a própria cabeça. Daqui a pouco ele começa a sentar, sustenta as costas, depois ele começa a ficar ajoelhadinho, começa a engatinhar, vai sustentando melhor as perninhas, até que ele aprenda a andar. Nós, na vida espiritual, não somos diferentes. Nós precisamos caminhar com o Senhor para atingirmos maturidade, para fortalecermos os nossos músculos espirituais e assim conseguirmos ter acesso e entendimento à revelação de Deus. Porque existem entendimentos bíblicos que nós só vamos tendo com o passar do tempo. Os irmãos aos Gálatas, eles estavam recebendo um novo evangelho justamente porque lhes faltava maturidade espiritual. E aqui fica um ponto para nós, professores, um alerta, primeiro para nós e para que nós também possamos fazer aos nossos jovens. Será que nós estamos, como os irmãos Gálatas, recebendo um novo evangelho, né, aceitando adições à palavra de Deus, ao sacrifício de Cristo, porque ainda estamos imaturos? Ou será que nós estamos conseguindo ter maturidade na caminhada com o Senhor e, portanto, já estamos diferentes dos escravos, sendo considerados de fato herdeiros? Vamos continuar. Veja só, à medida então que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai se tornando menos dependente do aio. O aio era aquele que conduzia, que exercia sobre a criança uma tutela, uma guarda. Então a criança ela não era escrava, mas ela era considerada alguém que dependia de ajuda até que fosse capaz de herdar a sua herança. E aqui a lição vai nos trazer, né, através do nosso comentarista, o fato de que Paulo comenta que o herdeiro, enquanto menino, por mais que seja dono de tudo, ele não tem acesso e ele não se difere de um escravo justamente porque falta a ele maturidade. E aí traz para nós o termo dizendo, né, jovem senhor. Então, senhor, porque um dia, na maioridade, aquele menino seria capaz de herdar tudo. Porém, jovem para lembrá-lo de que ainda ele não estava pronto para herdar. Então, olha que curiosa essa expressão, jovem senhor. Jovem para te lembrar de que você não está pronto para acessar, e senhor, porque um dia você estará pronto para acessar tudo. Então, a expressão jovem senhor, ao mesmo tempo que ela denominava um respeito, ela trazia uma lembrança. Ainda não estou pronto para assumir aquilo que me é de direito. Eu achei extremamente interessante a forma com que esta expressão foi utilizada. E Paulo vai fazer uma comparação para nos mostrar que a lei, ela era justamente este aio, porque a intenção de Cristo, a intenção do Senhor, era que a lei conduzisse o povo, conduzisse eles da mesma forma que o aio conduzia a criança até a escola. Então, o aio, a lei, tinha a intenção de conduzir o povo até Cristo. A ideia, e era por isso que Paulo fala detalhadamente disso na carta aos Gálatas, era que os judaizantes entendessem, e assim como os irmãos aos Gálatas também entendessem, né, que a lei que o Senhor deu aos hebreus, ela não era inútil, mas ela tinha um tempo de validade, e ela tinha um objetivo, como um aio, conduzir a criança, conduzir quem ainda não tinha maturidade para a escola, para alcançar a educação. Quem era esta educação? Era Cristo. Então, o aio, a lei, tinha o objetivo de levar o povo de Israel até Cristo, para que quando eles recebessem Cristo, eles não precisassem mais daquele aio, daquela tutela. Então, Paulo exemplifica de forma, utilizando elementos do dia a dia daquela cultura, daquele povo que estava imerso na cultura grega, mas que também, né, tinham pelo menos um entendimento básico de cultura judaica, já que estavam adotando ritos judaicos. Então, Paulo vai utilizar os dois elementos para elucidar de forma bastante precisa aos judeus e também de forma bastante precisa aos irmãos da região da Galácia, para que não lhes faltasse compreensão do que significava a lei que o Senhor tinha dado ao povo de Israel e do que significava a graça que Jesus tinha inaugurado. Então é extremamente interessante nós mostrarmos aos nossos alunos hoje, vira e mexe surge uma igreja ou outra aí na internet falando, nós não lemos o Antigo Testamento, vi essa semana um vídeo, porque nós consideramos que o Antigo Testamento não tem nada de relevante para nós. Tem. Não tem nada de relevante para... Nada de relevante é forte, né? Nós aprendemos sim com os erros e com os exemplos que a Bíblia nos coloca. São pessoas que nos mostram de que forma se relacionar com o Senhor. Não só isso, Gênesis é o livro dos começos de tudo. Ali nós temos o ensinamento de onde o mundo veio, de onde a família veio, o ser humano veio, é o livro dos começos. Então há sim o que aprender com Gênesis e com os demais textos bíblicos que nós temos ali. Mas a questão é, para a nossa salvação, a lei não serve justamente porque não somos judeus.
Mas a lei nos mostra o que era a sombra do que Cristo veio e fez. Então é claro que aprender com os irmãos que já vieram é útil. Não impacta na minha salvação aprender como se fazia um sacrifício, mas me mostra de que forma Cristo se relacionou com aqueles irmãos. Me mostra qual a história da igreja em que eu estou. O fato de nós estarmos no mundo em 2025 significa que tem muita história antes de nós. E conhecer a história que veio antes de nós nos traz conhecimento a respeito de quem é este Deus que eu sirvo hoje. De onde veio a igreja da qual eu faço parte hoje. Nós não chegamos no mundo ontem. Nós não somos Adão e Eva. Portanto, dizer que eu não preciso ler o Antigo Testamento porque nada me serve lá é, no mínimo, uma atitude arrogante, uma atitude desnecessária, que mostra uma altivez que nós não precisamos ter. Porque a história da nossa igreja nos é útil, porque nós não fazemos parte da igreja de Cristo? Fazemos. De onde esta igreja veio? O Cristo que nós servimos, que nós adoramos, que nós reconhecemos como Filho de Deus, de onde ele vem? Ele vem de uma cultura chamada cultura judaica, do povo judaico. Povo judeu, né? Desculpa. É o mínimo estudar quem era este povo para quem o Senhor veio de maneira primeira. O texto é claro, veio para os que era seu. Os que eram seus, os seus não receberam. Depois que eles não receberam, nós todos tivemos o privilégio de recebê-lo também. Mas o Cristo veio primeiro para eles. Eles eram o povo da qual o próprio Cristo pertencia. Então, essa ignorância histórica, sobre não saber nada sobre quem é o Senhor, não saber nada sobre Gênesis a Malaquias, é desnecessário. O Senhor nos convida a conhecer. Óbvio que nós somos chamados a conhecer, nós somos o povo de Deus. Como eu não conheceria o Deus do princípio, o Deus eu sou? Não é útil saber de onde vem a Páscoa? Se Cristo é chamado de Páscoa, no mínimo eu preciso voltar ao Êxodo e entender o que é Páscoa. Então, talvez, esta ignorância histórica, esta vontade de apagar o Antigo Testamento, ela mostre, né, seja o reflexo do motivo de nós termos tamanha carência de entendimento bíblico que nós temos hoje. Que os nossos jovens não sejam mais um, né, ou mais alguns na internet a proferir este tipo de besteira. O próprio apóstolo Paulo está nos mostrando o que foi que aconteceu na antiguidade, o que foi que aconteceu com o povo judeu, para que Cristo, vindo à plenitude dos tempos, transformasse tudo. Como eu posso dizer que Cristo mudou a história da humanidade se eu não conhecer a história anterior da humanidade? Nós estamos aqui em 2025, então tem muita história para nós estudarmos. Muitas pessoas vieram antes de nós que têm a nos mostrar, que nos acrescentam, seja com seu exemplo positivo ou negativo. Na lição dos juvenis, nós estamos estudando pessoas marcantes da Bíblia. E não é útil saber quem foi Abraão? Não é útil aprender com a história de Absalão, com seus erros e acertos? Com os erros de Davi, com os acertos de Davi? Não é útil? Então, todas estas histórias, todas estas pessoas na Bíblia, elas nos mostram a maneira de se relacionar com o Senhor. Eles já vieram. Mais do que isso. Se o próprio Cristo fez questão, né, de apontar a lei do Antigo Testamento, e depois nós temos a Bíblia, né, todo o registro inspirado pelo Espírito Santo, do Gênesis ao Apocalipse, então se esta Bíblia foi preservada pelo Senhor, inspirada para que chegasse até nós, de Gênesis a Apocalipse, então nós só temos uma fala clara do Senhor através da própria preservação da Bíblia, de que Ele deseja que nós conheçamos a história do Gênesis ao Apocalipse. Se para nada servisse, né, o Antigo Testamento, poderíamos já ter perdido o acesso. Se para nada servisse a história de Gênesis a Malaquias, não haveria motivo para o Senhor ter preservado aquela palavra. Mas Ele preservou. Então, se Ele preservou, é no mínimo para que nós possamos conhecê-lo. A revelação completa do Senhor não é completa se nós não soubermos como foi o início. Como foi que Ele disse, haja luz. Continuando. Segundo subtópico, na plenitude dos tempos. Então, o momento da história humana em que Deus interveio para transformar uma promessa em um fato consumado e chamado de plenitude dos tempos, foi justamente quando Deus enviou, né, o apóstolo ainda reforça que Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Essas duas colocações têm importância, pois mostram não somente a humanidade de Jesus, mas igualmente o fato de que por ter nascido sob a lei e cumprido a lei, ele era o Cordeiro perfeito,
para morrer por nós e fazer com que esta morte trouxesse salvação para toda a humanidade. Porque ele era um cordeiro sem máculas. Ele não pecou, ele não tinha nenhuma chaga, nenhum machucado, nenhum pecado, portanto, nenhuma ruga que o impedisse de ser o representante perfeito de toda a humanidade. Jesus foi o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro que, desde o início da Páscoa no Êxodo, quando eles matavam, imolavam o Cordeiro, matavam aquele Cordeiro já apontava para o Cordeiro perfeito que viria, que seria o Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, que se tornaria o Deus Emanuel, para estar para sempre conosco, para estar ao nosso lado e para restaurar o elo que nos liga a Deus, que nos liga ao Senhor. Continuando, Paulo destaca que foi Deus quem enviou seu Filho do céu para este mundo. Esta vinda fazia parte da promessa. Então a bênção de Deus ela não estaria restrita aos descendentes de Abraão, que guardavam a lei, porque o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não todas as famílias de Israel. Continuando o nosso terceiro subtópico, remir os que estavam, debaixo da lei. Então aqui, a vinda de Jesus foi para remir os que estavam, debaixo da lei, e remir é comprar novamente. O Senhor já tinha comprado o povo de Israel, mas ele os comprou de novo. O Senhor já tinha, através de Moisés, desafiado o faraó e arrancado o povo de Israel com mão forte do Egito. Quantas guerras o Senhor interveio e defendeu o seu povo? Quantos foram os reis que ele levantou e abateu, os profetas que ele usou para trazer a eles avisos, ensinamentos? O Senhor já tinha comprado aquele povo, mas ele veio para remi-los, para comprá-los de novo. Continuando, é nessa remissão, Jesus pagou a nossa dívida e com o seu sangue nos comprou para Deus. Então Paulo aqui está mostrando que as ações do Senhor sempre têm um propósito. Existe um termo que o escritor vai nos trazer, que é aquele termo do paidagogos, O paidagogos era responsável por preparar e levar as crianças de uma família para a escola, onde eles seriam entregues ao mestre-escola. Então o paidagogos era o que nós conhecemos hoje como babá, porque era alguém que ficava responsável pela criança e levava ela até o conhecimento, levava ela até a escola para ser ensinada. Aí nós temos aqui o fato de que o paidagogos, vai atuar, ele é um exemplo diário, porque ele era quem levava a criança para aprender, para receber ensinamento. Então a lei, ela levava o povo de Israel até o Senhor. Eles faziam ali todo o processo ritual para se purificarem, até que Cristo viesse e os purificasse de uma vez por todas. Então perceba esta semelhança. Continuando aqui, segundo tópico, a nossa posição em Deus. Nós somos filhos e herdeiros, primeiro subtópico. Antes, os Gálatas serviam aos ídolos, pois eles não conheciam a Deus. Mas agora que eles já haviam sido salvos e não foram deixados à própria sorte, eles foram recebidos como filhos. Paulo prossegue dizendo que nós somos filhos e herdeiros, coisa que um escravo não pode ser. Então, pelo Espírito Santo, os gentios poderiam chamar Deus de paizinho. Paizinho não é um diminutivo para rebaixar o Senhor, mas é um diminutivo para mostrar a intimidade. Não é para falar, o paizinho, como se fosse um nome, um termo pejorativo. Não, mas é um termo que demonstra a intimidade. É meu papai, meu paizinho. Perceba que esta possibilidade de chamar Deus de meu papai, de meu paizinho, o dono do mundo, o criador de tudo, que estava distante da humanidade por conta do pecado, agora o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo estando ali como um intercessor, como o consolador, significa que agora nós podemos se referir a Deus como papai, como paizinho. Isto a lei não é capaz de fazer. A lei jamais, conseguiu fazer com que o povo de Israel estivesse tão íntimos do Senhor que eles o chamassem de pai. Não era possível. Só quem ia até diante de Deus era o sumo sacerdote uma vez ao ano. Depois que Jesus morre e o véu do templo se rasga de cima a baixo, a ordem de aproximação ao Senhor ela é alterada. E agora não há mais necessidade de rituais
para que então nós possamos de alguma forma nos purificarmos pelo sangue de um animal que vai representar, né, no caso da lei que representava o perdão dos pecados, o ato da purificação. Agora, com Cristo, depois do que Cristo fez, não há mais esta barreira, esta separação. Nós mesmos podemos entrar no quarto, falar com o Senhor e chamá-lo de meu Pai, meu Paizinho. Como isso é maravilhoso! Olha, professor, a importância de nós explicarmos aos nossos alunos que nós vivemos em um tempo do qual Davi não desfrutou. Davi não pôde chamar o seu Senhor, que ele considerava, né, que ele era uma ovelha e o Senhor era o seu pastor, ele não pôde chamá-lo de paizinho, ele não desfrutou desta proximidade, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos desfrutar daquilo que muitos dos heróis da fé não puderam. Então olha o privilégio que nós temos de chamar o Senhor de Pai e de realmente viver uma intimidade com Ele em que Ele é o Pai e nós somos seus filhos amados. Amém? Continuando aqui o texto. Os gentios agora em Cristo, eles obedecem a Deus para agradá-lo e não porque podem ser punidos. Nós estamos aqui há 8 aulas falando e explicando que a graça de Cristo, ela não é diferente do que os judaizantes estavam ministrando, né, na região da Galácia. A cruz de Cristo, pela qual nós temos acesso à graça, ela não precisa de nenhum complemento. Então, quando eles adotavam rituais antigos para conquistar um lugarzinho no céu, para garantir que o Senhor não ia esquecê-los, eles estavam fazendo algo inútil. Porque a morte de Cristo na cruz já nos trouxe salvação. Portanto, agora que nós não temos mais nenhuma condenação, nós agradamos ao Senhor não porque Ele pode nos punir, mas nós agradamos ao Senhor porque Ele já fez tudo por nós. Então agora nos resta amá-lo e agradá-lo com as nossas atitudes. Esta consciência de que eu já tenho a minha salvação, não preciso correr atrás dela, sabe? No dia, na quarta-feira eu venho para a igreja na campanha, para eu ficar aqui, eu tô ajudando Jesus, no sacrifício dele, eu vou na campanha. Eu falei na aula passada sobre uma galera, né? Olha, você tem que vir aqui na igreja ajudar a fazer coxinha, porque senão vai perder a salvação. Cristo morreu na cruz por nós. E agora nós podemos chamar Deus de Pai. Limpar um banheiro, enrolar uma coxinha, cuidar de um estacionamento, não tem o poder de acrescentar 1/10 no sacrifício que Cristo já fez. Se nós ajudarmos na igreja, é por amor a Cristo e não para garantir uma cadeira no céu. Que este trimestre, que esta revista nos ajude a inculcar isso, a realmente gravar isto. O Senhor já fez tudo por mim. Agora, qualquer coisa que eu fizer por Ele é por amor, não pelo medo de ser punida ou punido. Continuando. Segundo subtópico, guardando preceitos e regras. Eles eram filhos e herdeiros de Deus pela fé, mas observando a lei de Moisés, eles estavam voltando à época em que serviam a ídolos. Era uma forma de voltar àquela época. Mais que isso, eles passaram a se preocupar com a guarda das festas hebraicas, com dias santos, com a regra para que a cultura judaica fosse prolongada entre os gentios. Eles aprenderam com os judaizantes a guardar rituais que se iniciavam com datas importantes do judaísmo, aprenderam sobre o que comer, o que não comer, não deixavam de celebrar data X ou data Y. Na prática, este legalismo tinha pouca diferença do paganismo, porque eles estavam fazendo aquilo tendo fé de que guardar o sábado auxiliaria o sacrifício de Cristo na cruz. Eles não estavam assim guardando o sábado porque nos interessamos pela cultura judaica, achamos legal, vamos aqui guardar um sábado, né? Que custa? Não, eles guardavam o sábado como se eles estivessem dizendo, olha, Senhor, se meu nome não estiver escrito aí inteiro no livro da vida, se só tiverem 3 letras das 6, então eu vou guardar o sábado para o Senhor terminar de escrever o meu nome no livro da vida. Aí vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e mostra a eles que isso não era diferente de ser um pagão. Continuando.
A guarda das datas e dos dias como um misticismo não é o que Deus tem para nós. Existe algum problema em seguir regras? É claro que não. As regras nos ajudam a saber como nos portar em diferentes contextos e trazem organização. Porém, o cumprimento de regras, quando o cumprimento das regras se torna o referencial da nossa espiritualidade, então esta ideia não é correta, como era o caso dos Gálatas. A mesma coisa é válida para nós. Se eu cumprir uma regra de jejuar às terças e quartas toda semana, isto não é um referencial para que eu chegue primeiro no céu. Até porque não há uma corrida, uma competição para ver quem vai passar a fitinha do fim da corrida no céu primeiro. Não há essa disputa. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, a gente vai chegar no ponto de que Cristo nos tornou iguais. Portanto, se o meu irmão consegue jejuar 5 dias por semana, que bênção! Mas o outro irmão pode não jejuar dia nenhum. E isso não faz com que eles estejam numa cadeira mais na frente e uma mais atrás no céu. Não há este tipo de competição no céu. Nós precisamos parar de pensar no céu com o imaginário humano. Sabe aquela coisa meio do hino da Damares? Alguém vai estar no palco e o outro vai estar na plateia. O céu não é isso. No céu não entra pecado. Ao invés de cantar o hino da Damares, a gente devia cantar no céu não entra pecado. E esta competição, aquele desejo de que a minha adoração vá mais... Gente, isso é uma coisa de Caim. Caim cometeu o primeiro assassinato da humanidade porque ele viu que Deus recebeu a adoração do irmão e não a dele. Este tipo de prática não entrará no céu. Isto é coisa de quem está caído, de quem está longe de Deus. Quem está próximo ao Senhor não vai ficar competindo para saber, bom, eu vou estar ao ladinho de Cristo, você talvez lá na plateia. Vamos parar com essa besteira, a Bíblia não fala nada disso não. Continuando. Terceiro subtópico, fraqueza de Paulo quando esteve com os Gálatas. Paulo relembra aos seus leitores que ele esteve com eles em fraqueza, muito provavelmente adoecido ou acometido por alguma enfermidade que ele não cita o nome, mas ele vai nos dizer que, diferente das pessoas que ensinam que quem serve a Deus não pode ficar doente, ou se está é porque cometeu algum pecado. Lembra? Os próprios discípulos perguntavam para Jesus, o rapaz ali é cego, quem pecou, o pai ou a mãe? Bom, Paulo vai nos mostrar que ele estava adoecido quando esteve com eles, e ele acrescenta ao texto dizendo assim, e não rejeitastes e nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Os Gálatas tinham um coração aparentemente disposto e generoso à misericórdia, tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, se possível fora, arrancarias os olhos e nos daríeis. Vocês dariam para nós os próprios olhos. Então eles tinham tamanha receptividade, tamanha generosidade. Paulo vai nos mostrar que Paulo não lhes era um oponente, ele tinha gratidão por eles. Paulo está dizendo, eu não tenho vocês como meus inimigos. Até porque vocês nos receberam tão bem que vocês poderiam ter dado a nós os olhos de vocês. Então, generosidade, um coração bondoso não falta a vocês. Então, eu não estou aqui corrigindo vocês na posição de inimigo. É uma correção na posição de alguém que teme que vocês percam a salvação enquanto guardam uma lei que não nos serve mais. Uma lei que foi ultrapassada. Uma lei que já não é mais necessária. Continuando. Terceiro tópico, maturidade e responsabilidade. Primeiro subtópico, inimigo fala a verdade? É possível que os judaizantes estivessem ensinando que Paulo era um inimigo. Por isso ele falou agora no tópico que acabamos de ver a respeito da sua doença e mencionou a generosidade deles. Paulo queria abrir os olhos deles para o fato de que ele não era um inimigo, por mais que provavelmente estivessem dizendo que ele era alguém que estava na posição de inimigo. Então, mesmo que o apóstolo falasse de uma forma mais dura com eles, ele só fazia aquilo porque ele tinha um coração de um verdadeiro pastor. Ele estava, de fato, discipulando, instruindo e corrigindo-os em amor. O desejo dele não era que aquela correção fizesse com que eles se afastassem do Senhor de vez. Não, o desejo dele era que eles abandonassem aquelas práticas e se apegassem ao que importava. O sacrifício de Cristo na cruz e o fato de que somos herdeiros. Paulo queria mostrar que nós já somos herdeiros. Eles estavam se comportando como escravos, como alguém que não tinha fortuna nenhuma.
para herdar. E nós temos. Cristo já nos garantiu. Não é algo que nós estamos conquistando na força do nosso braço, até porque somos incapazes. Paulo queria que eles percebessem que os judeus não conseguiram agradar ao Senhor de maneira completa. Por isso, foram para o exílio. O Senhor usou uma nação ímpia para surrá-los. Vamos ler Abacuque? Abacuque fala, Senhor, como assim o Senhor vai usar aquela nação para vir aqui nos corrigir? O Senhor fala, é isso mesmo, Abacuque. É isso aí. Aí a gente tem que ouvir hoje, né, umas teologia furada por aí, de gente que desconsidera a Bíblia toda. A gente tem que ouvir um pessoal falando que o Senhor jamais feriria os seus filhos. Você já viu o que o Senhor fez com o povo de Israel? Depois de muitos avisos, depois de uma lei escrita, que eles não cumpriram, que eles ignoraram, o que eles receberam? O que foi o cativeiro para o povo de Israel? Tanto o cativeiro para o reino do norte com os assírios, como o cativeiro para o reino do sul com os babilônicos. Era a punição do Senhor a eles. Paulo estava dizendo, ei, os judaizantes não contaram? Nós, judeus, não fomos capazes de aguentar o peso da lei. Fomos punidos por isso, porque erramos na observância da lei. Agora vocês que receberam a graça de Cristo, que já têm a salvação, ao invés de viverem como filhos livres, como herdeiros, vocês estão vivendo ainda como escravos. Será que nós, tantos anos depois, também estamos vivendo como escravos? Tem umas igrejas por aí que utilizam os rituais judaicos, que reserva a cadeira para anjo no púlpito. Se você está numa igreja dessas, melhor procurar uma igreja bíblica. Nós estamos em outro tempo. Não vivemos mais como viveram os nossos irmãos hebreus. Cristo já veio e já alterou tudo. Continuando. Segundo subtópico. O zelo inconveniente. Nem toda demonstração de zelo, de cuidado, é do Espírito. Os próprios fariseus eram zelosos, porém, como disse Jesus a eles, hipócritas, como sepulcros caiados. Por fora são ornamentados e por dentro são ocos. O zelo dos judaizantes não era espiritual, mas era religioso, e esses dois zelos são diferentes. O zelo espiritual se preocupa com a vida espiritual das pessoas, de uma congregação, ao passo que o zelo religioso se prende ao formato como a religião é manifesta. Eles queriam aumentar, os judaizantes, a sua influência entre os gálatas, demonstrando um zelo religioso. E isso era contrário aos evangelhos. Eles têm zelo por vós, disse Paulo, não como convém, mas querem excluir-vos para que tenhais zelo por eles. Então era mais ou menos que Paulo estivesse dizendo assim, parece que eles estão sendo muito zelosos em trazer a lei judaica para vocês, mas na verdade eles estão dando a vocês um peso que vocês não precisam carregar. Este peso Cristo levou na cruz e foi findado nele. Nós vivemos em uma nova dispensação. Não há por que voltar às antigas práticas quando elas não têm mais valência. Para que alguém está guardando cadeira para anjo em igreja? Para que alguém está tocando chofar em igreja cristã? Para quê? Qual a necessidade disso? A lei não vale para nós. Não vale. Continuando. Paulo não estava de forma presencial, com os gálatas, mas ele demonstrava, mesmo à distância, através de suas cartas, um zelo espiritual que marcava o seu ministério, diferente dos judaizantes. Terceiro subtópico, a maioridade exige responsabilidades. Crescer implica ter responsabilidades. Uma pessoa que atinge a maioridade tem obrigações das quais não pode se esquivar. É possível que uma pessoa tenha direito à herança, mas não possa possuí-la devido à sua idade. Os gálatas já tinham conhecido Jesus e com o Senhor a maturidade. Porém, agora eles estavam se colocando como crianças, sendo guiados pela lei, tendo um aio para levá-los até o mestre e considerados sem acesso à herança. A maturidade tem por preceito a diferenciação da infantilidade. Um adulto não pode agir como criança, como se precisasse passar todo o processo de crescimento e amadurecimento ainda.
De um adulto, se espera diversas características como inteligência, experiência, responsabilidade por seus atos, seriedade, e conhecimento. Mas nós não esperamos isso de uma criança que ainda está se desenvolvendo e não possui essas competências. Então, o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesta carta, nos mostra no ensinamento, do capítulo 4, ao qual nós estamos estudando hoje, que os nossos irmãos gálatas, quando eles adotavam traços, dias, ritos, alimento, vestes, talvez, da cultura judaica, eles estavam, na verdade, se tornando crianças de novo. Eles já tinham idade para alcançar a herança, que é Cristo, mas eles estavam rejeitando a herança e voltando às antigas práticas da lei. Portanto, quem estava na lei era alguém imaturo que precisava ser conduzido por um aio. A lei era o aio. A lei era o pai da Gogos. Era o responsável, era o babá responsável por levar a criança até o seu mestre. A lei levou o povo até Jesus. E o povo não reconheceu Jesus. Mas a lei cumpriu o seu papel. Quando irmãos que reconheceram Jesus como Cristo, apesar de serem judeus, iam para a região da Galácia e passaram a pregar a eles este novo evangelho, que era um evangelho fermentado de judaísmo, acrescido de judaísmo, recheado de judaísmo, o apóstolo Paulo vem e diz: vocês estão se tornando crianças de novo. O fato de que vocês estão aceitando o novo evangelho demonstra que vocês foram infantilizados. Um adulto é capaz de passar informações pelo seu filtro e saber se aquilo é válido ou não. O adulto tem direito à herança. Ele não é mais um jovem senhor, ele agora é um senhor capaz de receber a sua herança. A criança não é capaz de receber a herança. Ela ainda age de forma imatura. Então Paulo está convidando os gálatas a amadurecerem para herdarem a Cristo e a vida que o Filho pode nos dar, apenas o Filho, porque o único caminho para o Pai é o Filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ver o Pai, vai estar com o Pai, se não for por mim, pelo caminho. Que esta lição nos ajude a ministrar aos nossos jovens neste domingo, que nós precisamos amadurecer para herdar a Cristo. E que se nós ainda estivermos enxertando o sacrifício de Cristo, com enrolar coxinha, com limpar banheiro, com servir no estacionamento, servir não sei aonde, como se isso fosse uma forma de ajudar Jesus a ficar lá com os braços estendidos por nós, então nós ainda estamos como crianças, que temos uma herança a receber, mas estamos nos comportando como escravos. Amém? Professor, eu desejo que neste domingo o Senhor te use de maneira extraordinária para que você possa explicar que nós somos herdeiros de Deus por meio do sacrifício de Cristo e que, portanto, nós não precisamos mais nos portar como escravos. Nós já herdamos o direito de sermos chamados de filhos do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.